Olá, meninas! Oi, pessoal! Hoje a gente tá aqui para mais um episódio do Menstruar Gozar. e Parir. E a gente tá muito assídua, né? Não tem mais Aham. nenhuma semana que a gente não tá aqui com vocês. É verdade. Toda sexta-feira um episódio novo. Então, fiquem aí espertas que toda sexta-feira tem muita novidade para vocês. Muito conteúdo. E como a gente é atualizada, ginecologistas modernos, a gente não podia ficar de fora do assunto do momento, que é a endometriose da Anitta. Mas a endometriose não é só com a Anitta que acontece. A gente tem uma estimativa que pelo menos 10% das mulheres possam apresentar endometriose ou que já tenham endometriose. Então, a gente vai falar sobre endometriose. E hoje a gente trouxe o Dr. Eduardo Delamare, que é um dos fundadores da clínica Eladium, que é um instituto de endometriose, focado na prevenção, no diagnóstico e no tratamento. E ele que está aí há mais de 10 anos estudando sobre o assunto, fazendo diagnóstico de endometriose. Então é com muito prazer que a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio. Obrigado. Viramos a dona do A dona do estúdio, a dona dessa bagaça toda. Mas brincadeiras à parte, seja bem-vindo, Dr. Eduardo. Eu acho que você vai contribuir muito para as mulheres que vão escutar o nosso podcast, esse episódio hoje, para falar um pouco de como que faz esse diagnóstico, né? Mas para começar, acho que a gente podia falar sobre o que é a endometriose, né, Ale? Porque a endometriose, a gente pensa assim, o que acontece? A gente é como... Aquela camadinha de dentro do nosso útero que descama lá todo mês, que é a nossa menstruação, a gente chama de endométrio. A endometriose, basicamente, para todo mundo entender, é quando essa camadinha implanta em outros locais lá dentro da nossa barriga. Já foi descrita até endometriose em lugares bem mais distantes do que o abdômen, mas a gente vê muito mais o diagnóstico intra-abdominal mesmo. E pode ir na bexiga, na uretra, no intestino, na parede da cavidade abdominal. Nos ovários. Nas trompas. E ali tudo isso pode ter essa implantação de endometriose. Algumas mulheres vão ter predisposição para isso acontecer, porque o que a gente chama de fisiopatologia, tipo, por que essa doença acontece, ela ainda não é tão bem esclarecida. Existem algumas teorias, mas ainda não é tão bem esclarecido. Então, algumas mulheres vão ter predisposição para que isso aconteça. E um dos sintomas que chama mais atenção para a gente pensar que uma mulher possa ter endometriose, porque apesar de ter sintomas, algumas apresentam-se assintomáticas, o principal sintoma é a cólica menstrual exacerbada. Então, hoje a gente também tem naturalizado muito a menstruação e a cólica, só que não, cólica demais não é natural, a gente tem que investigar. Isso é muito cultural, né? A gente vê até hoje ainda meninas, principalmente levadas pela mãe no consultório. Ela tem muita cólica, doutora, chega a faltar aula, chega a ter que colocar a bolsa quente. Mas é normal, né? É normal ter cólica. Não, e não é normal ter cólica. Então, é um dos sintomas que a gente fica atenta, além da mudança do hábito intestinal, além da dor na relação sexual, principalmente aquela dor que a gente chama de profundidade, que é quando o pênis bate lá no fundo, né? E a mulher sente muita dor. Então, são sintomas que a gente precisa ficar atenta e precisa investigar. E eu queria que você falasse um pouquinho, doutor Eduardo, da sua experiência aí no diagnóstico, desses 10 anos de acompanhamento de endometriose. Então, isso aí é uma coisa principal, né? Que quando tem o sintoma sugestivo, fica mais fácil já até da gente pesquisar, né? A gente já vai em cima ali dos focos principais, os locais principais que são acometidos. Geralmente começa atrás do útero, né? Porque nessa teoria que você falou, geralmente o sangue reflui, né, durante a menstruação pelas trompas e aquelas gotas, por gravidade mesmo, elas vão para o ponto mais baixo da pelve, que é ali logo atrás do útero, e ali que geralmente começa o foco. Então a gente já vai ali atrás do útero, na região que chama colo do útero, né? A gente vai com o aparelho de ultrassom ali e a gente fica a coisa de milímetros de distância, então dá para ver muito bem no ultrassom quando a endometriose começa ali, quando está ainda na fase de milímetros, né? Que não tem aderência entre os órgãos. E uma coisa que eu percebi assim, se vem com essa suspeita, geralmente confirma, né? Agora, quando a gente vê muito caso, né? No caso, eu já vi milhares de casos, então o que começa a acontecer é que nos exames de rotina, a mulher que não tem uma queixa tão dirigida, tão assim, não está nem desconfiando às vezes que tem endometriose, a gente pega focos de endometriose, porque nem sempre os focos grandes vão dar grandes sintomas. Às vezes a mulher já está cheia de aderências
E, na verdade, às vezes só tem uma queixa de não conseguir engravidar, por exemplo, né? De Às vezes, infertilidade, que é um às outro vezes não tem sintoma. nenhuma dor, no caso, né? Se não passou perto de nervo, se não deu nenhuma aderência pior, às vezes não tem muita dor. E às vezes já obstruiu trompa, já está, às vezes, com a impossibilidade de ter uma gravidez natural, né? Uhum. E falam muito que endometriose é a doença da mulher moderna, aquela mulher que demora para engravidar, Isso que mesmo. menstrua muito ao longo da vida, que tem 1 filho, 2 filhos, então ela fica menstruando muito. Ah, mas por que as nossas mães, as nossas avós não tinham tanta endometriose? Porque elas Eu engravidavam acho que, na muito. verdade, elas não eram Ó, diagnosticadas. e pouco diagnosticadas, né? Mas elas engravidavam mais, elas amamentavam mais, elas não tinham uma vida tão estressada. Passavam menos tempo menstruando na menarque, porque a endometriose é uma doença da menarque, que é essa fase onde a mulher menstrua, ali dos 20 e poucos anos até os 40 anos em relação a diagnóstico, que é a maior incidência, né, na faixa etária das mulheres com diagnóstico de endometriose. E aí, quando a gente fala de endometriose, assim, mas eu já fiz várias ultrassons e não vi. E essa, assim, é uma coisa muito importante. Uhum. Porque quando você vai no ginecologista, faz os exames de rotina, normalmente você faz uma ultrassom transvaginal. O doutor Eduardo pode me corrigir, mas eu vou falar assim, básica. Que é com ultrassom básico, onde você vê ali a estrutura do seu útero, seus ovários e, no máximo, se você tem um DIU, vê o posicionamento do DIU. Quando a gente fala de diagnóstico de endometriose, primeiro que a gente vai fazer uma anamnese completa, ver como que é o seu intestino, como que tá você a urinar, como tá na relação sexual, se você já engravidou, se você já tentou ter filhos, se você está tentando ter filhos, como que é a sua cólica, quando que começa, quando que termina, se melhora, enfim, é uma anamnese completa em relação à sua dor e exames que a gente pode falar de alta complexidade, que são ultrassons específicos para ver endometriose, com profissionais que têm habilidade para tal. Tanto que tá aí o doutor Eduardo estudando há 10 anos para fazer o diagnóstico de endometriose. Então, é uma ultrassom, sim, pélvica, transvaginal, ali da pelve, mas específica para isso, que precisa de um preparo intestinal e a ressonância. Aí, eu acho que agora o doutor pode falar pra gente dessas diferenças. A diferença é o seguinte, que os dois métodos, assim, se pegar grosseiramente, tem a mesma sensibilidade e especificidade, só que, na verdade, os métodos são bastante diferentes, a tecnologia é muito diferente. A ressonância e a ultrassom, né? E cada um é mais forte em uma coisa. Por exemplo, o que a ressonância ganha do ultrassom? Então, o ultrassom tem um problema que se o preparo não estiver muito bom, às vezes a gente come bola em focos grandes. Às vezes focos grandes, se tiver gás na frente, a gente não vai ver. Na ressonância, você nunca vai deixar de ver um foco grande. Então, tem essa vantagem a ressonância. Mesmo que o foco estiver longe ali do fundo da vagina, a ressonância vai ver. Então, a ultrassom, quanto mais longe estiver, mais difícil de ver. Se tiver gás na frente, piorou. Então, a ressonância ganha para isso, né? Não comer bola em focos grandes. O que o ultrassom ganha da ressonância? Se o foco é intestinal, por exemplo, o intestino é cheio de curvinhas, né? O reto, na verdade, chama reto, mas não é reto. Então, ele é cheio de curvinha, o reto sigmoide. E a ressonância tem esse problema. Tudo que faz curva na ressonância fica um tom preto, que é o que a gente está pesquisando. Se tem esse tom preto assim, na curvatura do intestino, a gente suspeita que tem endometriose. Agora, o problema é que com essas curvas ficam cheios desses focos pretos na ressonância. Então, às vezes você fica na dúvida se tem ou não tem, e aí o ultrassom que vai tirar essa dúvida. Então, no ultrassom a gente estica, né, ali o intestino, a gente tem essa oportunidade de esticar e ver se realmente aquela área que estava escura na ressonância tem endometriose, ou se quando você estica ela fica uma parede fininha, normal, que não está espessada. Então, eu diria assim, que a ressonância é um método parado, né, que a paciente fica paradinha ali, e se tiver foco grande ela vê bem. O ultrassom, se tiver foco pequenininho e se ficou dúvida da ressonância, no exame da ressonância ficou alguma dúvida, o ultrassom que vai tirar essa dúvida. Geralmente, quem vai para a cirurgia, geralmente antes da cirurgia faz esse exame que chama mapeamento de endometriose. Então, às vezes já vem com várias ressonâncias, né, de vários serviços, feitos em vários anos diferentes, e aí o médico quer saber como que está agora a questão das aderências, porque eu preciso saber, o cirurgião vai falar, eu preciso saber se é uma cirurgia de 2 horas, de 4 horas, de 8 horas. Ele não pode, por exemplo, marcar 2, 3 cirurgias num exame, num dia que tem uma paciente que tem uma cirurgia de 8 horas, né? Então, para ele pedir para o convênio o material certo, ele precisa saber se pegou o intestino ou não pegou, por exemplo. Se ele precisa de um grampeador, que é um aparelho que vai ser usado na cirurgia para grampear o intestino,
é muito caro e geralmente o convênio não tem nem pronta entrega. Então, para ele saber esses detalhes, ele precisa de um mapeamento, né? Geralmente, os casos que vão para cirurgia, geralmente passam comigo antes de operar no grupo. Então, é super importante, além do diagnóstico, para fazer a programação do tratamento. Isso. Porque o doutor Eduardo falou agora do tratamento cirúrgico, mas a gente vai fazer um outro episódio para falar dos tratamentos, mas existe tratamento tanto cirúrgico quanto clínico. Então, não são todas as endometrioses que a gente precisa operar. No caso da Anitta, ela foi pro centro cirúrgico. Aí eu lembro, essa semana eu recebi algumas pacientes, doutora, que a gente tá com super eficiência ali no tratamento clínico. Ela, mas será que a gente não tem que operar? Aí eu falo, não são todas as endometrioses que a gente precisa operar. A minoria vai para cirurgia, né? Geralmente quando tem muitas aderências e às vezes até alguma dificuldade de soltar as fezes, né? Quando pegou, por exemplo, a gente divide em porcentagem, né? Quantos por cento da circunferência já pegou? Por exemplo, se pegou 50% da circunferência do intestino, geralmente vai para a cirurgia. Geralmente já está tendo uma dificuldade de soltar as fezes. Agora, a grande maioria não vai para a cirurgia, né? E antigamente se fazia o diagnóstico da endometriose, de certeza, só através da videolaparoscopia, que era uma cirurgia, né? Que conseguia ver ali, visualizar toda a região do abdominal e ver os foquinhos de endometriose. Então, hoje, com a acurácia dos exames bem feitos por um profissional bem feito, a gente consegue fazer esse diagnóstico e essa programação do tratamento. Então, é muito legal. Sim. E eu acho que vale a pena você falar, doutor, sobre a diferença, como a Matheusa falou. Por que é diferente o ultrassom normal e esse ultrassom? O que ele tem de diferente? No caso, tem uma diferença entre você dar uma olhada e você mapear. Então, você dar uma olhada, por exemplo, se você olhou ali o útero e os ovários, esse exame aí comum, que a gente fala de rotina, já está feito, né? Geralmente, se você pegar vários exames, se tiver em casa e for ver, a primeira foto, por exemplo, foi 12:02, a última foto vai ser 12:04 ou 12:05, no máximo. Geralmente, tipo assim, 2, 3 minutos, de 2 a 3 minutos, pronto. isso aí já foi feito vários estudos, de 2 a 3 minutos, o transvaginal de rotina. O de endometriose, se for uma pessoa que já faz há vários anos e está fazendo o exame ali, ela vai gastar de 25 a 40 minutos. É totalmente diferente, assim, vamos dizer, o roteiro. Você não vai medir o útero, medir os ovários e acabou o exame. Você vai começar lá na entrada da vagina, porque se a mulher já teve cesárea, já teve alguma laceração, já teve uma episiotomia, que é aquele cortezinho que fazia antigamente, né? Às vezes até hoje aparece gente com foco de endometriose ali. Então vai ser desde a entrada da vagina e vai subindo, vai ser visto por cima, não é só o transvaginal, a gente vê também por cima, né? O abdômen. E a gente vai chegar lá no diafragma, que já é o músculo da respiração que vai dividir o tórax do abdômen. Então, o mapeamento a gente vê, é um roteiro, né, que a gente faz, vendo várias estruturas, vários ligamentos que seguram o útero no lugar, ver as trompas, ver os ovários, então ver toda a parede da pelve, ver se tem cisto com sangue ou se não tem, e ver a questão do intestino, se está aderido e com que está aderido. Então é um exame bem mais complexo, assim, que... E precisa de preparo, né? Precisa do preparo intestinal, porque se você... O que é esse preparo? Acho que vale a pena a gente explicar. O preparo é o seguinte, na véspera... Tomar laxante. Na véspera do exame, a paciente já tem que começar a evitar os gases, né? Bebidas com gás, por exemplo, cerveja, refrigerante. Comer mais leve, usar laxante já na véspera. E aí, meia hora antes do exame, no máximo 1 hora, porque senão já vai estar tudo sujo de novo. De meia a 1 hora antes do exame, ela faz o uso de um negócio chamado fosfenema, que é tipo uma lavagem intestinal. Geralmente faz na própria clínica, né? Então ela coloca esses 200 ml de líquido lá no reto, ela mesma aplica, deixa lá uns 10 minutos e com isso, quando ela vai ao banheiro, ela volta para a sala de exame limpinha, sem nenhum gás, e aí a gente consegue fazer um exame perfeito, sem nenhum gás na frente, e consegue fazer um mapeamento perfeito. Isso aí pode ser feito também para ressonância, né? Na ressonância também a gente tem que deixar bem limpinho o intestino, porque não vai ter manobra dinâmica, não vai ficar lá retificando para ver, mas quanto mais limpo tiver, mais a gente consegue ver melhor a ressonância também. Então, faz o preparo tanto para ultrassom como para ressonância. E o ideal, então, são os 2 exames se complementarem, né? Principalmente quando vai operar, o médico geralmente pede os 2 exames. Muitas vezes, quando a paciente é do interior, vem de longe, assim, o médico costuma... Você já vem com histórico, né? Já sabe que às vezes vai operar, que já tem exame lá, que ela mandou foto do laudo, tudo.
o médico já pede conjugado, geralmente. Na mesma manhã, por exemplo, marca Aproveitando a o mesmo ressonância preparo, né? e o ultrassom. Já faz os dois, porque a ressonância vai evitar de às vezes, perder algum foco grande que estava meio longe para ver, né? Por exemplo, se o foco estiver pegando um nervinho que está entrando no sacro ali, na coluna sacral, no ultrassom não vai ver, porque está muito longe ali para ver pelo ultrassom, mas a ressonância vai ver. Aí a ressonância tem um problema que, assim, se os órgãos estão encostados, então, por exemplo, tem um ovário encostado no útero, na ressonância, não tem como você saber se eles iam deslizar um em cima do outro se você apertasse ali as estruturas. Então, tanto pode ter aderência como pode não ter. Aí, se você fez a ressonância e o ultrassom no mesmo dia, você tira todas as dúvidas. Aí fica praticamente 100% de certeza do que você está falando. Se você conjugou, né? Geralmente o mesmo médico dá o laudo da ressonância e do ultrassom. Você conjugou, aí não vai ter falso positivo nem falso negativo. Você pode falar que tem e não ter, né? Que seria o falso positivo. Ou você falar que não tem e ter endometriose, que é o falso negativo. Se você junta os dois métodos, você não vai ter isso. Você vai ter 100% de acurácia, praticamente. E eu acho que uma coisa ali que a gente tem que explicar para quem tá ouvindo é a aderência, né? A gente acabou falando várias vezes o que é aderência. Vamos lá, tentar traduzir. É quando um órgão cola no outro. E a endometriose pode fazer isso porque faz um tecido inflamatório ali e todos aqueles focos de endometriose pode acontecer de juntar um órgão ali no outro. Aí faz a aderência, que o doutor faz aderência de intestino, de ovário, de parede abdominal. Vira um brocotoma. E geralmente causa dor, né? Geralmente causa dor. Até para alongamento, a paciente que vai fazer um pilates, uma coisa, a hora que vai esticar, dá muita dor por causa da aderência. Os ligamentos. Muita dor na relação sexual, muitas vezes, né? E algumas pacientes acabam tendo que fazer até uma colonoscopia, né? Isso. A colonoscopia geralmente é pedida também, principalmente quando vai num grupo multidisciplinar, que tem coloprocto, tem o radiologista, tem o ginecologista. Nesses grupos, geralmente fazem endoscopia antes de uma cirurgia. Assim, não é uma coisa obrigatória, mas, assim, o médico costuma ver na colono, se ele está com bastante experiência, ele consegue ver se tem áreas mais endurecidas, né, do intestino. Isso vai confirmar, por exemplo, que o ultrassom e a ressonância já viram, né? É muito raro a endometriose chegar a atravessar toda a parede do intestino, porque ela começa de fora para dentro, né? Ela começa ali atrás do útero e vai entrando no intestino de fora para dentro. Então, geralmente para no meio da parede, né? Infiltra ali 5 milímetros, 6 milímetros, não chega a atravessar ali 1 centímetro, por exemplo, que aí atravessa inteiro e aí aparece lá dentro do intestino. Se ela atravessou todas as camadas do intestino, vai aparecer na coluna também. Aquele foquinho vermelho com sangue vai aparecer na coluna, mas é mais raro acontecer. E o exame de sangue? Tem muita paciente que vem assim, doutora, não tem um exame de sangue para diagnosticar endometriose? Não. Cada vez mais o pessoal está evoluindo nesse sentido, né? Na parte, assim, até genética, tudo, mas, assim, não é nada específico ainda hoje, né? Não é específico. Então, é isso, né? Acho que a gente falou bastante coisa e eu acho que a gente podia fazer uma conclusão que é o seguinte: mulheres, mães de meninas, prestem atenção na menstruação das suas filhas, prestem atenção nas suas próprias menstruações. Eu acho que a menstruação é algo natural da nossa vida, é bonito, mostra a nossa fertilidade, só que quando ela tá causando sintomas para você, a gente tem que investigar. Então, sentir cólica de uma maneira exacerbada não é normal. E você tem que conversar com o seu ginecologista, com o seu médico. Se ele tá falando que é normal, vamos procurar uma segunda opinião. Porque aí, às vezes, acontece igualzinho um caso da Anitta aí, que ela parece que levou, nem lembro quantos anos ela levou para diagnosticar. E eu fiquei pensando em quais os médicos que essa menina foi, né? Mas é porque a gente tem pesquisas que um pouco antes eu tava lendo, a gente ainda tem muito médico que não valoriza a queixa de cólica da paciente. Então, a gente precisa aprender a olhar para si, nós mulheres, e prestar atenção que aquilo ali não tá normal. Uma menina, uma mulher, indo todo mês ou a cada 6 meses, 3 vezes, vai num pronto atendimento quando tá menstruada tomar remédio pra dor, isso não pode ser normal, tá? A gente não pode naturalizar isso. Então, acho que o grande recado é esse. E se você se identificou com algum desses sintomas que a gente falou aqui, já marca sua consulta com seu ginecologista e você já sabe os exames que tem que pedir. Se ele não lembrar, você fala, será que eu não posso pedir aquele ultrassom para mapeamento de endometriose ou a ressonância? Isso mesmo.
todas ligadas aí. Lembrar que, como o doutor falou, às vezes no exame de rotina, né, é visto que algumas pacientes são assintomáticas. Eu acho que se fosse falar, por exemplo, 3 coisas, né, que se fizessem, praticamente ia zerar essas mulheres que chegam no grau da NIT de ficar 8 anos ali sem diagnóstico. 3 coisas que se fosse atrás, né, já ia resolver. É dificuldade para engravidar há mais de um ano, ou dor na penetração, né, que Profundo. estiver piorando ao longo do tempo, ou simplesmente uma cólica, não em relação à penetração, uma cólica menstrual que está piorando ano após ano. Uhum. Se tiver uma dessas 3 situações e a mulher for ao médico, já vai evitar. Geralmente ficar sem o diagnóstico, né? É isso. Bom, é isso. Esse foi o episódio sobre o diagnóstico e o próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento, prevenção. Isso mesmo. E eu queria pedir pro Dr. Eduardo deixar o arroba dele, que ele tá no Instagram. Tem muito conteúdo que ele fala lá sobre esses exames. Fala pra elas, doutor, qual que é o seu arroba pra Eu elas divulgo poderem a parte, assim, o que é ultrassom para endometriose, as diferenças entre ultrassom e ressonância, mostrando exemplos. O nome lá no Instagram é DR, né? Eduardo Delamare. Então, DR Eduardo Delamare, aí já vai me encontrar lá. Ou se colocar endometriose, Eduardo Delamare, vai encontrar também. A gente vai deixar o arrobinha dele na descrição do episódio também. Doutor Eduardo, foi um prazer. Que bom Prazer que foi você meu. veio, que você topou. Mandei uma mensagenzinha lá, torcendo para que ele topasse. A Eladium, que é esse centro onde o doutor trabalha, fica aqui no SB Medical, no 12º andar. Isso, 1206. 1206. Tem no Instagram dele também, qualquer coisa, procura o arrobinha da Eladium lá. Isso mesmo. Doutor, muito obrigada e obrigada por estudar endometriose, né? Por Obrigado a trazer vocês. Esse diagnóstico para essas mulheres, que é uma doença que piora muito a qualidade de vida delas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Agradeço. Tchau!